nós estarmos nessa noite meditando na palavra do Senhor. Haja vista que eu entendo que os irmãos trazem bem gravados na memória o que nós iniciamos falando na semana passada. Nós queremos ler esse texto referencial para darmos sequência ao assunto que nós começamos a falar. Aqueles que achou, diga glória a Deus. Muito bem, vamos ler Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Está dizendo assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Da maneira que você está, curva a sua cabeça por um momento. Vamos fazer mais um breve período de oração. Sei que Deus está conosco, que Deus tem nos abençoado, mas eu gostaria de fazer esta oração juntamente com os irmãos, a fim de que o Senhor Jesus cumpra o propósito que Ele tem com cada um de nós que estamos aqui. Pai, te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, porque sabemos que tudo isso aconteceu por um propósito do Senhor, e nos reunimos aqui, Pai querido, Pai amado, à mercê da Tua palavra, para que esta, uma vez lançada, ela não possa voltar vazia, mas antes cumpra tudo o que lhe apraz. E nesse desejo, nessa vontade, juntamente com a Tua igreja, Senhor, nós proferimos esta palavra de oração, para que nesta noite, Senhor Deus amado, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado em cada palavra, nos corações dos Teus filhos que estão aqui, com certeza, Pai amado, abertos para escutar aquilo que Tu tens a transmitir à Tua igreja, aquela que foi comprada pelo sangue de Jesus. E esta oração, Pai amado, nós oramos e pedimos que esta palavra possa realmente trazer edificação à nossa alma, à nossa vida, para que possamos melhor te servir enquanto estivermos aqui nessa terra, e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Graças a Deus por isso. Queridos, semana passada nós iniciamos falando aqui sobre as bem-aventuranças, e falamos sobre a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito, ou pobres em espírito. Lembro que nós discorremos vários assuntos a respeito desse assunto, e nós queremos nessa noite falarmos sobre a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É ligado juntamente com a primeira bem-aventurança, essa também é uma bem-aventurança que é fundamental e que ela não pode em momento algum estar sendo transgredida. Haja vista que nós até fortalecemos a semana passada que das 8 bem-aventuranças, não existe nenhuma que pode ser transgredidas. Todas elas precisam ser cumpridas, todas elas precisam ser compreendidas, para que melhor possamos assim alcançar o objetivo ideal de Deus, como servos do Senhor Jesus. E nessa feita, queridos, para nós podermos estar falando a respeito desse assunto e entrarmos de uma forma bem objetiva em relação a isso, eu gostaria que nós pudéssemos, acima de tudo, abrir a sua Bíblia. Por favor, abra comigo em Isaías, capítulo de número 14. Lá em Isaías, capítulo de número 14, nós queremos ressaltar um assunto que é fundamental para nós compreendermos por que Jesus está trabalhando com as bem-aventuranças. Nós começamos um pouco a falar a respeito disso a semana passada, e nós queremos inteirar no dia de hoje, para que depois possamos seguir na bem-aventurança daqueles que choram. Isaías capítulo de número 14, para nós estarmos falando juntos aqui nessa noite, observando esse detalhe, para seguirmos adiante, e creio que Deus vai nos abençoar, nós vamos conseguir terminar em tempo hábil a nossa palavra no dia de hoje, para que todos nós possamos ir embora para casa satisfeitos. Isaías capítulo 14, versículo de número 12, diz aí a palavra do Senhor: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome
exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Até esse versículo de número 14. Para quem observa e lê a Bíblia e analisa, sabe que esse versículo, ele é usado em alusão exatamente à postura e atitude de Satanás, em relação à sua pretensão em estar acima de Deus e se colocar no mesmo patamar de Deus. E o termo usado para dar com essa condição, com essa situação, é a soberba. E nós precisamos compreender um pouco, queridos, essa realidade, porque a soberba é o principal obstáculo para todo aquele que deseja compreender e andar na bem-aventurança. Porque o que é a soberba? A soberba é a estima demasiadamente alta em que a pessoa tem em si mesma, por causa dos seus talentos, das suas realizações e dos seus méritos ou da sua posição. A soberba é exatamente isso. Essa capacidade demasiada que algumas pessoas têm de confiar em si mesmo, em tudo que ela é, em tudo que ela tem, em todo o seu talento, de uma forma exagerada. De forma que quando faz isso, apaga-se do ser dessa pessoa, na consciência dessa pessoa, a capacidade e a soberania de Deus. Por que nós falamos e pegamos essa palavra aqui a respeito disso? Porque foi a soberba que provocou a queda de Satanás. Satanás caiu por causa da soberba. Ele quis, por causa da competência e da capacidade que tinha, de se equiparar a Deus e, em uma outra circunstância, na sequência do texto, querer ser maior do que Deus. Talvez você possa me perguntar, mas pastor Edmar, o que isso tem a ver conosco? Olha, no centro da soberba está o egoísmo deliberado. E se você for observar no texto aí, se você estiver ainda com sua Bíblia aberta, você vai observar o seguinte: existe aí 5 verbos na primeira pessoa do singular empregados, no futuro, do presente, do indicativo pela estrela da manhã, que no caso aqui é indicado como Satanás. E isso revela o seu egocentrismo. E isso é interessante nós observarmos. Por quê, queridos? Porque nós somos afligidos por essas realidades, por essas dificuldades. O primeiro aí, o que ele diz? Eu subirei ao céu. Ou seja, ele toma para si a condição de querer subir ao céu e estar na condição de Deus. Eu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele trabalha a ideia e coloca aí, está relatado aí, que ele quer então ser maior do que Deus. Está querendo estabelecer o seu reino acima de Deus. Eu, no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. A quarta, eu subirei acima das mais altas nuvens. E a quinta, eu serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, uma criatura criada por Deus, querendo se assemelhar e ser igual ou maior do que o seu Criador. Esse caminho é o caminho que Satanás trilhou, e demonstrando através disso aí a questão da soberba. E quando nós falamos a respeito disso, o que é que nós queremos nessa noite firmar para nós podermos seguir no texto que nós estamos trabalhando aqui com os irmãos, que é o texto bem-aventurados os que choram. Porque essa foi a mesma soberba do coração de Adão e Eva, porque foi essa que impediu eles de consultar a Deus a respeito das mentiras que a serpente ou que Satanás lhes contou. Quando Satanás conversa com Eva e depois alcança Adão através dessa conversa, através do diálogo entre os dois, através do relacionamento que eles tinham, a partir da concepção distorcida que eles passaram a respeito da verdade, eles alimentaram dentro do coração de Adão e Eva o conceito da soberba.
E aí, quando nós observamos e entendemos isso, que isso levou à queda de Adão e Eva, nós precisamos observar e entender, queridos, que isso, de uma certa forma, acabou por nos colocar em uma situação de risco, por uma situação de grande dificuldade. Por quê? Porque nós acabamos herdando, de uma certa forma, características daqueles que foram Adão e Eva. E se nós formos observar uma coisa importante, a soberba, tanto quanto a incredulidade, estão na raiz de todo o pecado consciente. E enfrentar a oposição de Deus é apenas parte do problema. O homem precisa compreender qual é a sua situação, e às vezes, em algumas circunstâncias, quando ele faz oposição, ou quando ele quer questionar ou quer tomar uma posição contrária à vontade ou ao propósito de Deus, isso lhe leva à condição de ser uma pessoa soberba e de estar em uma condição de uma pessoa que está fora do planejamento do Senhor. Aí talvez você me pergunte, mas pastor Edmar, o que isso tem a ver com o texto? Tem muito a ver, queridos. Porque o que está sendo desenvolvido, o que está sendo aqui estabelecido, o que está sendo colocado aqui por Deus, é um resgate de verdades e de convicções em relação à palavra de Deus, que outrora foi apagada do coração e da consciência do homem, por causa do pecado, e por causa da corrupção que esse pecado trouxe na vida do homem. Quando Jesus começa a trabalhar a questão das bem-aventuranças, trabalha primeiro o conceito da humildade, que nós falamos aqui a semana passada, e isso nos toca muito porque é um conceito primordial e não pode faltar, e entramos na questão da bem-aventurança daqueles que choram, e talvez alguém possa tentar compreender o que é exatamente essa questão de chorar. Nós queremos falar que o choro que aqui está estabelecido nessa bem-aventurança, não é um choro que se trata simplesmente do choro causado pelas lutas e pelas dificuldades. Não é aquele choro que, de repente, por causa de uma situação difícil, seja ela financeira, seja ela alguma situação de abandono que possamos assim passar, ou alguma circunstância de afronta, e às vezes as lágrimas vêm aos olhos. Não é esse tipo de choro. Esse choro ele tem uma característica diferente. O choro aqui é mais do que derramar lágrimas, mais do que tristeza ou frustração causada pelos problemas e adversidades da vida. Esse choro é um choro que está ligado a um conceito espiritual. Ele parte da ideia e do conceito, primeiramente, da conscientização da primeira bem-aventurança, da condição da pessoa se colocar como um humilde em espírito, dele compreender as qualidades e as características que é necessário de ser humilde, e dentro dessa realidade da humildade, então, ter ou florescer na sua vida, que é algo de primordial e de importante, o choro que vem da bem-aventurança, ou o choro que é por causa daqueles que serão consolados, o choro como bem-aventurança vindo da parte do Senhor. E quando nós falamos a respeito disso, esse choro espiritual, ele vem acompanhado por uma questão que é muito importante e primordial para nós, que é o arrependimento. O arrependimento é uma coisa que não pode faltar na vida do cristão. Esse choro que aqui está falando, queridos, é um choro que ele é promovido pelo mover do Espírito Santo no coração do crente ou no coração do pecador, a partir da consciência que ele tem da sua própria pessoa, do que ele é e do seu estado. Ou seja, quando ele entende a sua condição, a sua postura, como ser humano que é, mas que tem de repente uma natureza pecaminosa, uma natureza que é falha, uma natureza que é envolvida por obstáculos diversos, e que sempre o pecado está ali batendo a porta, essa que é o bem da verdade, e que isso faz com que ele entenda a posição que ele ocupa dentro desta terra e a posição que ele ocupa em relação à pessoa de Deus, como um ser criado por Deus, se colocando realmente na sua
posição, se colocando exatamente na condição que Deus o criou. E lembrando disso, segundo o que a Bíblia diz, ele passar a compreender e a entender de que, como Deus o criou, e como ele foi influenciado por Satanás, e o pecado adentrou ao mundo através de Adão e Eva, e isso refletiu até nós, ele entender a condição que ele se encontra. Por que eu digo isso? Porque existem algumas pessoas que estão muito asseguradas, muito convictas em si mesmo. E mesmo em muitas circunstâncias nós nos pegamos nesta condição. E nós precisamos observar e analisar isso muito bem. Porque existem algumas realidades que nós precisamos entender. Que o arrependimento, acima de tudo, ele precisa fazer parte do sentimento, da consciência e da atitude diária de cada cristão. Porque a palavra arrependimento se diz que é a mudança de postura, a mudança de atitude, a mudança de consciência, a mudança de tudo aquilo que de repente nos envolve no aspecto da vida. E isso só pode ser feito em uma análise primeiramente direta com aquele que nos criou, que é um ser moral, íntegro e completo, e a partir disto, nós analisarmos e tomarmos uma postura em relação à nossa vida. E quando eu digo isso, eu digo na situação e na condição de que aquilo que é o arrependimento, que é metanoia no grego, tem-se que se processar de uma forma constante na nossa vida. O arrependimento precisa fazer parte da nossa vida cotidiana. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas consolados de que forma, queridos? Será que alguém vai vir e vai me abraçar e vai falar assim: não, pastor Edmar, não chora, não chora, não chora. Não. Quem vai me consolar é o Espírito Santo de Deus. Mas esse consolo que ele vai me trazer só vai realmente processar na minha vida a partir da postura e do momento que eu entender quem realmente eu sou em relação ao meu Deus e em relação àquilo que eu estou vivendo na vida diária. É compreender e entender, queridos, que nós precisamos constantemente ter no nosso coração o desejo pelo arrependimento. E quando você observa isso aqui, você vai ver que Jesus, ao começar o seu ministério, Mateus capítulo 4, versículo de número 17, olha lá como ele começa, ó. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A tradução mais próxima dos originais, ela diz o seguinte: arrependei-vos, porque já está entre vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ou seja, mude de postura, muda de atitude, faça uma análise da sua vida, pense bem em quem você é, analise a sua circunstância de vida na totalidade, e a partir desse pensar, mude de postura, mude de atitude. Por quê? Porque o reino dos céus está no meio de vocês. E se o reino dos céus está no meio de vocês, bem-aventurado se você reconhecendo quem você é e por isso você chorar, porque você vai ser consolado por causa disso. Só pode ser consolado pelo Espírito quem compreende exatamente a postura e a situação que ele está, e isso leva ele a um arrependimento. Me lembro que a semana passada nós falamos aqui: quem de nós que não tem pecado, queridos? Todos nós temos pecados. E isso aí já é o motivo para nós estarmos constantemente nos arrependendo. Porque o Espírito de Deus nos orienta a respeito dessa circunstância, dessa situação. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Jó 42, versículos 5 e 6. Jó 42, versículos 5 e 6. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá dar uma olhadinha.
lá nos últimos capítulos de Jó 42, o versículo 5 e o versículo de número 6. Olha, diz aí, olha o que Jó está dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que isso se assemelha conosco nos dias atuais? A teologia aplicada na época de Jó era a teologia da seguinte forma. Olha só qual era a concepção. Só era abençoado os homens que eram bem abastados financeiramente e aqueles que não tinham nenhum tipo de doença. Se a pessoa era doente, essa pessoa era uma pessoa que estava em pecado ou amaldiçoada. Se a pessoa era miseravelmente pobre, essa pessoa não tinha a bênção de Deus e Deus não olhava para essas pessoas. Deus pega, queridos, o homem mais bem conceituado da sua época, que é Jó, e coloca ele justamente em uma situação onde ele sai do patamar de respeito, da qualidade que ele tinha como pessoa, e coloca ele lá embaixo, no pó, pobre, cheio de feridas, e ainda questionando o próprio Deus. Por que eu estou nessa situação, já que eu trabalhei e fiz tudo para que o Senhor não me castigasse, nem a mim e nem a minha família? Deus ensina para Jó que a condição que ele deveria andar e se desenvolver era a condição da dependência. Era a condição da dependência. Demonstra para ele que Deus, como poderoso que é, por mais que as pessoas possam fazer sacrifícios ou se mover pela sua própria condição, é Ele que está no governo da situação e Ele move e faz da maneira que Ele quer. E que muitas pessoas na época de Jó, e como nos dias atuais também, estão com uma visão equivocada do que é servir a Deus, do que é estar na presença de Deus e de como alcançar o favor de Deus. E depois de todo o processo, o que é que nós vemos aqui nesse último capítulo? Nós vemos exatamente Jó reconhecendo, e ele diz exatamente essas palavras aqui, ó: olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem passa realmente a conhecer a Deus e a compreender os desígnios de Deus, a ver a Deus de uma forma mais limpa, mais pura, mais diferente dos conceitos que o mundo às vezes estabelece, esse entra pelo processo do arrependimento. Ele passa a compreender e entender que ele precisa realmente mudar de atitude de vida. Agora, por que eu digo isso? Olha, irmãos, existe uma teologia que está sendo estabelecida por aí nos dias atuais, que ele nos faz enxergar a Deus de uma forma muito distante, nos faz enxergar e nos faz ver Deus de uma forma muito opaca, muito obscura. Nós vemos Deus como um ser distante de nós, e talvez somente se nós fizermos algumas questões pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento ou pela nossa própria habilidade, é que nós conseguimos realmente agradar a Deus. Algumas pessoas começam até a fazer algumas mandingas, ou começam a usar alguns modelos que eles acham que é tão prático de se fazer, né, que é mais fácil de se fazer, e começam a entrar por esse caminho, e acham que quando fazem isso estão alcançando o favor de Deus. E eu acho isso assim, eu fico muito preocupado. Por quê? Porque muitas dessas pessoas estão prosperando, financeiramente falando, materialmente falando, estão indo muito bem, tem dinheiro no banco, tem carro novo para andar, não falta nada na sua casa, tem uma casa zero e nova, mas aqui, o fundamento estabelecido aqui por Deus não é esse. O fundamento aqui não é a questão do materialismo. O fundamento aqui não é a questão do ter dinheiro. O fundamento aqui não é a questão se eu tenho casa bonita ou não,
ou se eu fiz uma campanha, por causa dessa campanha Deus me abençoou e abriu as portas. Não é isso. O fundamento maior aqui está no arrependimento, que vem a partir da consciência de quem realmente é Deus e de quem realmente nós somos. Por que ganhar dinheiro? As pessoas que estão no mundo, que são bons profissionais e que se formam nas faculdades e que desempenham muito bem o seu ofício e que é bem organizado nas suas finanças, ele prospera. Ele prospera. Ele tem casa, ele tem carro, tem dinheiro no banco, não é verdade? Mas eu quero entender se essa pessoa também, se ele tem uma felicidade espiritual. Há poucas semanas atrás nós ouvimos falar daquele homem, Paulo Panarello, aqui em Goiânia. Morava num dos melhores edifícios daqui de Goiânia, lá em cima, né, no terraço lá, tudo. O que foi que ele fez? Se suicidou. Ele tinha dinheiro? Tinha. Mas ele não tinha uma felicidade segundo o Espírito, segundo a palavra de Deus. Ele não tinha Jesus na vida. Porque se ele tivesse Jesus, ele não tinha entrado por esse caminho. Eu quero nessa noite, queridos, levar você a pensar na sua condição como homem, como mulher de Deus. E entender que o que te trouxe até aqui, para você estar assentado me ouvindo, acima de tudo e primeiramente, foi um processo que o Espírito começou na sua vida. E esse processo foi o arrependimento. Porque em um momento da sua vida, eu não sei detalhar, seja 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, ou quem sabe 2, 3 anos, ou quem sabe 15, 20, 30 dias, você só veio entrar e estar nesta casa aqui, e compreender que se daqui a pouco o arrebatamento acontecer, você vai subir, porque começou a processar na sua vida o arrependimento. E quando nós falamos a respeito disso, nós queremos enfatizar que, se isso começou a acontecer em algum momento da sua vida, você se arrependeu do estado e da situação que você estava, é necessário que você traga isso sempre aquecido e forte na tua mente, na sua postura e na sua atitude, porque existem ainda muitas coisas nas nossas vidas que nós precisamos nos arrepender. E precisamos. E não adianta nós acharmos que não. Judson mesmo que está aqui, esse cidadão conhecia muito bem a Bíblia antes de ser crente. Católico daquele roxo. Irmão, conhecia a Bíblia e conhece até hoje, né? Falava versículo para nós assim, quando ele chegou na igreja, assim, falou assim, meu Deus do céu, eu com o tempo de crente que tenho, eu não sabia. O pastor Sebastião Monteiro ficava encabulado, tanto que esse rapaz conhecia e conhece a Bíblia. Falava versículo assim de cor, assim, assim, meu Deus. Ele e o companheiro, um amigo dele, o Fábio, né? Então, o que acontece? Ele conhecia tudo isso. Mas de tanto ele começar a ler a Bíblia, ele sabia que estava faltando alguma coisa. E um dia ele encontrou com o pastor Sebastião Monteiro, que começou a falar para ele da questão do novo nascimento e do arrependimento. A partir do momento que o pastor explicou para ele, o Espírito tomou ele de tal forma que ele entendeu e compreendeu que ele precisava se arrepender da sua antiga vida e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Por isso ele está aqui conosco hoje, ministra a palavra de Deus. E muitas pessoas, queridos, passam por esse mesmo processo. Cada um de uma maneira diferente, mas é assim que Deus opera. Alguns foi tocado pela palavra de Deus, pelo processo da palavra, que um pregador estava pregando e ele foi tocado de uma forma que ele nunca foi tocado. E ele veio à frente e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Muitos até mesmo em prantos, em choro. Alguns talvez em secreto na sua casa. Porque Deus tem várias maneiras, mas o que nós precisamos entender quando nós falamos a respeito disso, que essa consciência, essa atitude de que nós precisamos nos arrepender, ela precisa estar sempre firme no nosso coração e na nossa mente, porque o choro espiritual é um choro interior causado por uma tremenda tomada de consciência quanto ao pecado, quanto à nossa condição de pecadores diante do Santíssimo.
É o que sentiram os homens como Davi. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele pecava, mas ele entendia a sua condição e se arrependia disso. E nós precisamos ser como ele, entender a nossa condição, porque nós pecamos e erramos, queridos. Talvez também igual Paulo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 7, o versículo 18, a partir do versículo 18. Vamos observar aqui um pouco a respeito de Paulo. O que Paulo fala a respeito dessa questão da convicção de pecado? Olhe bem o que ele diz. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode nos livrar, queridos? Porque todos nós que estamos aqui, estamos sujeitos a pecar daqui a 5 minutos. Estamos sujeitos a pecar ao término desse culto e sair pelas portas, pelos portões e cometer algum ato de pecado. E quando eu falo de ato de pecado, talvez eu possa aqui dizer daqueles mais escandalosos. Nós não estamos, enquanto nesse mundo, resguardados de pecar. E isso acontece quando nós estamos nos assegurando em nós mesmos. Nós passamos tanto tempo, às vezes, fazendo declarações, às vezes levantando a mão, e declarando, e profetizando, às vezes, entre aspas, que nós daqui a pouco achamos que somos blindados. Existem mensagens que são tão fantásticas que o crente acha que agora ele é um guerreiro totalmente blindado e que nada pode o afetar. E esquecemos que o pecado está à mercê, ou melhor, nós estamos à mercê do pecado. O homem mais santo do mundo, aquele que mais jejuma, aquele que mais ora, está à mercê do pecado. E nós não podemos brincar com isso. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar. Olha bem, não existe supercrente. Constantemente nós ouvimos falar aí de grandes homens pregadores aí, conceituados, homens de Deus, que você, se for olhar no currículo dele, ele está sem problema nenhum, mas daqui a pouco ele cai e peca, queridos. E aí? É ou não é? E Paulo aqui mostra, porque nós guerreamos constantemente com isso. Eu guerreio com isso, você guerreia com isso. O pecado nos assiste de perto. E se nós vacilarmos um pouquinho, ele pega qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Não adianta eu querer estender um grande currículo e falar assim: olha, eu vivi tantos anos na Igreja Assembleia de Deus, nunca faltei uma ceia, li a Bíblia mais de 60 vezes e blá, 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 blá. E daí, peca do mesmo jeito, Judson. Se não deixar ser direcionado pelo Espírito, se vacilar, peca. E o pecado traz consequências. Precisamos sempre trazer à mente o que aconteceu com Adão e com muitos que vieram após Adão. E resguardar a nossa vida. Dizer igual alguns dizem: põe a sua barba de molho. E se de repente, algum de nós que estamos aqui,
se estão pecando grosseiramente, é necessário nós passarmos pelo processo da metanoia, do arrependimento. Arrepende-te, porque o reino dos céus está em nosso meio, e o Espírito de Deus quer novamente nos resgatar, nos fortalecer. Não dá para brincar de ser crente. A Bíblia diz que é sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Não existe meio termo. Eu sou crente, mas também sou do mundo. Não tem jeito. Isso é desequilíbrio. E aquele que está andando dos dois lados do muro, queridos, lamento dizer, você favorece mais o reino das trevas do que o reino da luz. Porque Jesus quer exclusividade. Satanás, ele não preocupa não. Você é crente? Não, você pode ser crente durante os momentos de culto e pode ser meu depois. Para ele não tem problema, porque ele sabe que isso é mentira, isso afronta diretamente a Deus, que é um ser moral, e fazendo isso, você pode ficar tranquilo que você já está do lado do diabo. E às vezes algumas pessoas, quando nós falamos essas palavras, a gente fala assim, nossa, o pastor demais bateu demais no nosso rim. Não é que eu estou batendo demais no seu rim, não, é o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Às vezes nós é que não observamos, mas quem bate é a palavra. E tudo que nós estamos dizendo aqui está escrito segundo o que a Bíblia diz. E aí Jesus convida, ele inaugura uma nova ideia, e essa palavra ecoa desde o seu início do ministério até os dias atuais. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Toma consciência da sua postura, arrepende da sua atitude. Seja você homem, seja você mulher, seja você ainda novo, seja você já idoso, seja você casado, seja você solteiro, seja você bem financeiramente, seja você talvez não bem tão financeiramente falando, você que está com sentimentos de frustração, você que se sente de uma certa forma até bem, mas analise a sua vida, analise como você está indo. Pense um pouco, queridos, porque quando nós paramos para pensar, pelo menos isso acontece comigo, nós entendemos que precisa alguma coisa acontecer para que não percamos a comunhão com Deus. E para não perdermos a comunhão com Deus, o que precisa estar constantemente latente, pulsante na nossa vida, sempre batendo na nossa cachola, na nossa consciência, se chama arrependimento. Mas eu vou me arrepender de quê? Ora, talvez muitas coisas Deus pode não me revelar, mas cada um de nós que estamos aqui sabemos muito bem das atitudes e posturas que nós precisamos nos arrepender. E ninguém aqui está escuso disso não. A partir de mim que estou falando aqui, eu tenho a consciência disso, e eu sei que eu estou precisando tomar posturas, e estou tomando posturas em relação a isso. Tenho pedido ao Espírito de Deus para me ajudar, porque é Ele que pode me consolar. Porque quando você começa a lembrar da grandeza de Deus, do amor de Deus, da soberania de Deus, do poder dEle, do seu grande amor, da sua grande misericórdia, de como Ele deu o Filho dEle por amor de nós, e tudo que Ele tem feito por nós, a paciência que Ele tem tido por nós, e nós começamos a lembrar o quanto nós damos trabalho, o quanto nós somos ingratos, o quanto nós somos às vezes egocêntricos, o quanto em muitos momentos nós somos mentirosos, queridos. Meu Deus do céu, como a mentira tem que nos incomodar, e às vezes isso tem se tornado tão corriqueiro. Eu disse isso até a semana passada. Isso tem que nos levar realmente o quê? A prantear e dizer, meu Deus do céu, qual é a minha condição? Tem que nos levar realmente a ter um coração realmente quebrantado, e saber, meu Deus, como eu comecei bem, mas como eu estou mal. E isso acontece por causa do pecado. Falar sobre pecado não dá ibope, não dá dinheiro, não dá convite para pregar em festas, pastor Doriel. Falar de pecado não dá aplauso. Falar de pecado, queridos, não dá tapinha nas costas. Falar de pecado não vende DVD, mas falar de pecado
leva o homem à conscientização de quem ele é, a posição que ele está, e isso leva ele ao arrependimento, porque se não se arrepender, vai parar no inferno. Existem apenas só 2 caminhos, e a Bíblia me mostra que existe apenas 2 caminhos. O estreito e apertado que nos leva para o céu, e o largo, bem espaçoso, que nos leva para o inferno. As verdades que foram pregadas na antiguidade por muitos homens que não tinham um conceito teológico tão profundo quanto o nosso, que não tinham condição de sentar nos bancos dos seminários para estudar, mas eles sabiam dizer, eles sabiam falar muito bem que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados, porque se eles não se arrependessem, eles iam para o inferno. E essa verdade não mudou. E ainda hoje é assim. E de repente existem algumas pessoas que estão pecando por aí, e o pecado está sendo massageado. E ele fala assim: não aconteceu nada comigo, eu pequei, estou bem. Eu não sei porque Jesus às vezes me leva a estar falando essas coisas desse jeito. Eu pequei, estou bem. Eu tomei a ceia, não tem problema nenhum. Estou normal. Ainda estou ganhando dinheiro. Meu carrinho ainda está beleza. Minha casa ainda está boa. Não aconteceu nada. Não aconteceu? Deixa a trombeta soar e Jesus voltar para você ver. Põe a tua barba de molho. Somente aqueles que foram tocados por Jesus e receberam o Espírito Santo podem sentir o desejo de chorar pelas suas mazelas. Entender e compreender que a sua situação é uma situação que precisa realmente da misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 5, versículo 27. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor, palavra de Deus. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Aí prossegue e diz mais: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quem entra na igreja, quem faz parte da igreja, não são aqueles que se consideram justos. Algumas pessoas na antiguidade diziam que a igreja era um hospital, e é bem verdade, porque a igreja realmente é um hospital. E quem vai para o hospital é o quê? É doente. Quem é que vem todo dia e entra aqui? São aqueles que estão doentes. E quando nós falamos de doença, querido, nós não estamos nos menosprezando. Eu digo aqui doente no sentido de reconhecer a sua condição de pecado e saber que nós não podemos fazer nada para melhorar. Não tem jeito. O meu dinheiro não dá para melhorar, Judson. O carro que eu ando não dá para melhorar. Eu posso passar um gel no cabelo, no meu caso não adianta. Mas quem tem o cabelo liso sabe, pode passar um gel no cabelo, pode bater o cabelo, pode passar um perfume cheiroso do jeito que for, usar um sapato bonitão, lindão, usar uma barba bem aparada, ser todo chique, todo esticadinho. Queridos, isso não resolve. O que resolve é a consciência de saber a limitação que você tem e entender e saber que a sua vida nesse mundo, ela passa. E depois dessa vida, se você não entrar pelo caminho do arrependimento, você vai sofrer as consequências do juízo eterno. Eu não tenho domínio sobre o mundo espiritual, eu não tenho. Quem tem é Jesus.
E ele faz um convite a nós: arrependei-vos, porque está no meio de vós o reino dos céus. Para quem entende isso, a vida passa a ter uma nova ótica, passa a ter uma nova maneira de ver, passa a ter uma nova aceitação, passamos a ter atitudes diferenciadas. Por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele vem e entra no nosso coração e nos abre a visão, e começamos a enxergar de uma forma diferente. Começamos a entender exatamente como nós somos fracos e realmente dependentes. E eu vou dizer mais a você, fique atento. O inimigo que nós enfrentamos, Satanás, é um psicólogo milenar. Desde Adão e Eva, ele acompanha a humanidade. E muitos homens já passaram por esta terra. E ele conhece muito bem as artimanhas. E ele conhece muito bem a característica de cada homem, de cada mulher. Se você for observar e for analisar, os homens e as mulheres que passaram por esta terra estão em um ciclo de pecado vicioso. As calamidades que nós enxergamos e que nós convivemos hoje, outrora no passado, a igreja também passou por ela. Foi necessário uma tomada de consciência da postura de cada homem e de cada mulher, e que esses se chegassem ao momento do arrependimento, para que Deus viesse e restaurasse novamente a sua força, a sua capacidade, a sua condição. Pense nisso, analise isso, para que Deus possa continuar trabalhando na tua vida e te fazer um mais que vencedor. O próprio Senhor Jesus chorou ao contemplar os efeitos devastadores do pecado no ser humano. Quando Jesus olha para Jerusalém e começa a chorar, queridos, ele está chorando por quê? Porque ele sabe que a rejeição da sua pessoa se dá exatamente porque por causa da falta de consciência do pecado de cada um daqueles que ali estavam. Ele chora porque ele sabe que os líderes religiosos, os líderes judeus que ali estavam, tinham toda a possibilidade, mediante ao que Deus confiou na mão deles, de direcionar o povo a um caminho de vitória, e de fazer com que o povo realmente entendesse que ele era o Messias que vinha da parte de Deus. Mas o que foi que eles fizeram? Entregaram ele nas mãos dos soldados romanos, levantaram calúnias contra Jesus e levou ele até a cruz, cruz de vergonha, cruz de morte. Havia um propósito estabelecido, sim, mas os meios pelo qual isso aconteceu, isso não pode ser negado. E será que se Jesus viesse hoje, será que muitos de nós também não pegaríamos ele e colocaríamos ele também no madeiro e levantaríamos calúnias contra ele e apedrejaríamos ele? E quem sabe, em um grande clamor, talvez em algum momento de decisão entre ele e Barrabás, nós iríamos dizer: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Porque Jesus, aqui a bem-aventurança mostra, ele anda no paradoxo, ele anda na contramão da consciência da sociedade. Enquanto a sociedade quer andar para cá, Jesus vem pelo lado de cá. Ele dá um choque nos seus discípulos quando ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Por quê? Porque quando ele fala isso, eles esperam ouvir uma resposta, e ele vem com outra: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pá, a primeira pancada. Foi: que negócio que é esse de bem-aventurados os pobres de espírito? Ele está falando de dependência. Ele está falando que nós temos que depender. Espera aí, o nosso negócio não é revolução. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que negócio que é esse? Ele vem andando, queridos, no paradoxo, na contramão da história. Nunca houve rei, nunca houve alguém que se levanta para batalhar em favor dos direitos de um povo, que começa a trabalhar com as concepções que Jesus começa a trabalhar. Ele não gerou uma revolução externa. A revolução que ele gerou foi dentro da consciência e da cabeça de cada um.
Ele impactou o coração de cada um deles, porque a proposta dele era uma proposta diferente, e isso fez com que o povo repensasse a sua vida, os seus conceitos e as suas atitudes. E quando o homem torna-se conhecedor desta verdade, ele tem que entrar pelo caminho do arrependimento. Os seus discípulos experimentaram muito bem isso. E já estou terminando, meu tempo já está se esgotando já. Olha, veja bem, quando nós falamos a respeito disso, Jesus chorou diante do Pai, porém suportou o sofrimento em troca da alegria que viria depois. Aqui, como sempre, Ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. O cristão que chora devido aos seus pecados e à devastação causada pelo pecado de modo geral na humanidade e em todo o universo, um dia será consolado no novo céu e na nova terra. Nós não podemos nos prender aqui. Nós não podemos deixar ser envolvidos pelas coisas daqui. Isso ainda hoje é uma coisa real, minha irmã. Ainda hoje nós não podemos deixar nos prender pelas coisas materiais, pelas coisas corruptíveis. A vaidade que as pessoas falavam antigamente, que a tradução disso fala que são coisas passageiras, coisas que passam. Reginaldo, não pode. Daqui a pouco isso vai acabar. E se nós não tivermos a convicção da alma depositada em segurança com Jesus, e se nós não estivermos andando pelo caminho da realidade da bem-aventurança, o que será de nós? Eu posso ter dado esmola o tanto que for, eu posso ter ajudado a obra social o tanto que for, mas se eu não for um homem independente de Jesus, se eu não me deixar ser tocado pelo Espírito de Deus, se eu não deixar Ele conduzir a minha vida, se eu não for uma pessoa sensível o suficiente em entender que nos mínimos detalhes eu preciso me arrepender, desde os princípios dentro da minha casa, até a minha estada e meu envolvimento lá fora na sociedade, desde o meu relacionamento com minha esposa e com o esposo, nos mínimos detalhes que nos envolve, se eu não me arrepender e não reconhecer isso, eu estou fadado a ficar para trás e a perder tudo aquilo que está estabelecido na palavra. Não adianta nada os cultos que eu vim participar, as pregações que eu ouvi, as vezes que eu chorei, porque em muitas circunstâncias talvez esse choro não foi um choro promovido pelo Espírito Santo, foi um choro promovido talvez por um falso arrependimento, e eu chorei porque a mensagem foi emotiva, mas não houve transformação. O arrependimento, ele causa transformação. Quem bebia, não bebe mais. Quem prostituía, não prostitui mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem dava calote, não dá mais. Quem traía a esposa, não trai mais. E quem traía o esposo, não trai mais. E nós precisamos compreender isso quando nós falamos a respeito desse assunto, porque existe a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo é aquela que foi operada no coração de Judas. Judas andou com Jesus, foi um dos 12, participava com Jesus, viu Jesus fazendo os milagres, compartilhou de momentos de alegria. Quando os 70 foi mandado, ele também recebeu na sua vida o Espírito. Mas o que foi que aconteceu com Judas? Judas se arrependeu? Não. O que processou dele foi um arrependimento segundo o mundo, um remorso. Porque tanto ele teve a oportunidade de se arrepender como outros, mas ele não se arrependeu. Ele foi lá e entregou as moedas, e ele poderia deixar o Espírito trabalhar na vida dele, mas ele tomou pela sua própria mão a decisão. E o que foi que ele fez? Ele foi lá e se enforcou, deu cabo à sua vida. E quando nós falamos a respeito disso, a tristeza, segundo Deus, ela opera de maneira diferente, e nós vemos isso caracterizado em quem? Em Pedro. Pedro era um homem que sempre dizia: Senhor, por onde tu for, eu te seguirei. Se te prenderes, irei contigo, lutarei contigo até a morte. O que aconteceu com Pedro? Negou Jesus 3 vezes. E negou mesmo, espraguejou. A Bíblia ainda diz que ele espraguejou. Marcos fala isso, ele espraguejou.
E aí quando o galo canta, e ele lembra, ele olha, e diz a palavra que Jesus dá uma olhada para ele. E aí, meu Deus! E Jesus avisou para ele que ele ia fazer aquilo. Mas ele não deu cabo da sua vida. Ele se arrependeu. Se arrependeu a tal ponto que Jesus, após ressurreto, foi até ele e disse: Pedro, amas-me? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Porque Jesus conhece realmente o nosso coração, querido. Será que nós realmente amamos a Deus? Alguns falam assim, quem ama a Deus, levanta a mão aí. Aí nós levantamos a mão. Que amor que é esse? Que amor condicional, né? Se é que existe realmente amor, será que nós amamos realmente a Deus? Será que nós não precisamos deixar processar na nossa vida o arrependimento movido pelo Espírito Santo, a ponto de entender que nós precisamos santificar mais a nossa vida, que nós precisamos deixar de alguns hábitos, de algumas atitudes, que nós precisamos passar a tratar as pessoas melhores, ao invés de passarmos a ver o pecado das pessoas, começarmos a olhar o nosso próprio pecado, a nossa própria situação. Meu Deus! Deixar de falar da irmã Mariinha, do irmão Tiãozinho, e de repente começar eu mesmo a pensar em mim, e a ler a Bíblia e entender a situação que eu estou e dizer: meu Deus, tenha misericórdia de mim. E pedir: Espírito Santo, me perdoa, me ajude, porque eu quero herdar os céus. Deus tem algo estabelecido para nós, mas nós não temos adquirido, nem temos tomado posse, porque, querido, nós estamos andando de uma forma inconsciente nos passos que nós estamos dando. É necessário compreendermos a importância do arrependimento e tomarmos posturas a partir de hoje e começarmos a pedir perdão, não somente para Deus, mas para as pessoas que nós estamos envolvidos. Pedir perdão para a igreja, em muitas circunstâncias, por causa de palavras que temos dito. Pedir perdão para os nossos irmãos, porque nós temos levantado calúnias e temos falado de coisas que nós não temos prova. Pedir perdão para Deus e pedir perdão para as nossas esposas e para os nossos esposos, porque nós temos falhado com elas e com eles. Entrar pelo caminho do arrependimento sincero e deixar que Deus realmente mude a nossa vida e nos direcione a um caminho de vitória, a um caminho de verdadeira santificação, para alcançarmos o reino dos céus que está estabelecido para aqueles que estão na dependência de Jesus. Meu Deus! Deixa que o Espírito abata o seu ego e que exalte a presença de Deus no seu coração. Não faça como Judas, que deu cabo à sua vida. Faça como Pedro: você errou, eu errei, mas eu me arrependi, mas eu me arrependo. E deixo que Jesus possa vir ao meu encontro, me restaurar, me resgatar, me fortalecer e fazer cumprir na minha vida o projeto que Ele tem para mim, o projeto que Ele tem para você. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Cada vez que eu tomo esse púlpito para falar, cada vez que eu estou em casa para poder estudar, para poder orar, Deus tem falado constantemente isso ao meu coração. Eu não conheço a tua vida, eu não tomo café com você, eu não deito na mesma cama que você, eu não me relaciono de uma forma profunda com a sua família, mas Deus tem falado constantemente ao meu coração: pelo amor de Deus, fala ao meu povo. Deus ainda está no nosso meio, queridos, ainda há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de mudança, há uma oportunidade de fazermos aquilo que Deus realmente quer que nós façamos.
importa que as minhas palavras, é a tua consciência diante de Deus, é o teu coração aberto, escancarado diante de Deus, que não dá para esconder, porque Ele vê todas as coisas, mas Ele nos dá ainda a oportunidade, porque se fosse na época da lei, você já tinha sido fulminado, eu já tinha sido fulminado. Aproveite o momento da graça, e se entregue plenamente nas mãos de Deus, e deixa Ele fazer na tua vida o que Ele realmente quer fazer, porque o melhor que Deus tem para nós, queridos, Ele tem o melhor, o que Ele quer realizar na tua vida é o melhor de Deus para a tua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Ó Deus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deixa o Espírito tomar conta da tua vida. Deixa o Espírito tomar conta da tua vida. Ei, me escute por favor nesta noite. Deixa o Espírito tomar conta da tua vida. Para de querer fazer com a sua própria força. Pelo amor de Deus, você já foi diferente, Deus já te moveu, já te fez tantas coisas. Deixa o Espírito mover a tua vida. Olhe para as suas mazelas, olhe para a sua condição. Reconheça que você é pecador, que você é pecadora. Estamos debaixo da potente mão do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, mas mesmo assim nós ainda às vezes transgredimos e erramos. Mas nós temos que reconhecer isso. Deixe cair essa falsa capa, essa falsa blindagem, ela não existe. Essa blindagem é falsa, ela é hipócrita, ela é enganosa. Não é uma teologia de Deus, é uma teologia do diabo. Você não determina nada, quem determina é Jesus. E a partir do momento que você está nas mãos dele. E quando eu digo isso para você, eu digo na convicção de que existem muitas pessoas aqui, queridos, que estão em situações difíceis. E nós estamos aqui querendo ajudar pelo direcionamento de Deus. Eu quero te ver vitorioso em Cristo Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a pôr a mão no teu coração, apenas como um gesto. Eu quero te levar nessa noite a você pensar um pouquinho, pensa um pouquinho na sua vida, pensa um pouquinho no que você está fazendo. Ei, pensa um pouquinho, pensa um pouco na sua vida. Não é sentimentalismo não, pelo amor de Deus. Eu quero que você pense um pouco, a ponto de deixar que o Espírito realmente toque no teu coração e te mostre realmente que a sua atitude não é uma atitude de santarrão, não. Não é uma atitude de alguém que tem uma aurelinha na cabeça assim, ó, pi. Não é uma atitude de alguém que já está como um anjo com asinha, já estou voando para o céu, não. Porque quando eu digo isso para você, queridos, em muitas circunstâncias, quando alguns pregadores dizem, falam assim, ó, se Deus voltar essa noite, quantos aqui vão subir para o céu? A maioria dos nossos corações tremem, e nós ficamos preocupados, será que eu vou mesmo? Por quê? Por causa de atitudes e posturas que nós sabemos que não estão condizendo com a vontade de Deus. A partir desta conscientização, desse processo que o Espírito faz na nossa vida, que é a metanoia, nos levar a uma consciência de quem nós somos e de que nós temos, que na verdade nós não temos nada, é que eu quero orar com você nessa noite, para que o Espírito de Deus fortalece e console você, porque se você chorar por causa das suas mazelas e seus pecados, e entregando a sua vida plenamente nas mãos do Senhor, pode ter a certeza que esse mesmo Espírito vai te consolar, e a vitória de Deus vai chegar na tua vida. Meu Deus, Pai de grande misericórdia,
Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor dá à tua igreja, que o Senhor dá ao teu povo que aqui está, que o Senhor dá a mim, meu Deus, estar na tua presença, sabendo, meu Deus amado, que nada pode ser escondido do Senhor, sabendo, meu Deus amado, da minha condição, papai querido, como pecador que sou, e sabendo, Pai amado, que o reino de Deus está em nosso meio, pelo derramamento do sangue de Jesus, e pelos teus ensinamentos, e que o Espírito Santo, Pai, sonde e esquadrinha cada um dos nossos corações que aqui estão nessa noite. Meu Deus, essa noite talvez não é a noite do aplauso, não é a noite, Deus amado, Senhor Jesus, do falar em línguas estranhas, não é a noite do pulo, não é a noite da glorificação alta, não é a noite do Pentecostes, mas é a noite do quebrantamento, é a noite da confissão, é a noite da declaração, é a noite do reconhecimento de quem realmente nós somos, é a noite da libertação das falsas teologias, é a noite onde as máscaras vão cair, é a noite onde, Pai querido, as armaduras vão ser jogadas por terra, e vamos aparecer diante do Senhor, ó Pai, na nossa consciência, totalmente desnudados, diante dos teus olhos como chama de fogo, que tu sondas muito bem. E Deus amado, nesta noite eu peço a Ti, Deus amado, tem misericórdia de nós. Deus amado, traga ao nosso coração, Pai amado, desejo pelo arrependimento, o desejo, Deus amado, de uma mudança de postura, de vida, de atitude, para com, Deus amado, a Tua palavra, para contigo, para com aqueles que estão juntamente conosco cotidianamente. Deus amado, por aqueles que desejam morar no céu, Senhor, opera na nossa vida, Deus querido, o arrependimento, para que possamos enxergar melhor a Tua vontade, o Teu propósito. Deus amado, nós estamos no século 21, com tanta tecnologia, mas Tu ainda usa, Deus amado, aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa consciência, para compreender a Tua verdade e a Tua vontade. Por isso eu peço nessa noite, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, de uma forma que somente Tu podes vir, e abraça a nossa alma, purifica o nosso coração, ó Senhor Jesus querido, centraliza o nosso entendimento, Pai amado, renova as nossas forças espirituais, Deus amado, subjuga o nosso ego, Senhor, e nos faça entender qual é a Tua vontade para a nossa vida, Deus. Eu Te peço isso nessa noite em nome de Jesus.